E aí, gente, Araném Science aqui. O vídeo de hoje vai ser um tema bem legal de trazer, porque é um tema diferente. Ele tem relação com o teorema de Gödel, que a gente vai citar nesse vídeo, que a gente já falou em um vídeo passado, mas vai fazer um vídeo mais atualizado, né, mais bem feito. Porque o vídeo que a gente fez no passado era ainda da época do canal que a gente estava fazendo os vídeos ainda piores do que estão. Agora já está um nível melhor, né, embora tenha que arrumar som, outras coisas. Mas tá melhorando, né? Então eu vou refazer alguns vídeos que eu creio que sejam importantes de refazer. E até de uma forma melhor acadêmica. Então, a influência perniciosa da matemática nas ciências naturais. O que esse tema tem a ver, né? Tem a ver com uma resposta a um paper de um cara chamado Wigner, que vai falar sobre a razão. Assim, eu vou traduzir de uma forma simples. Assim, porque a matemática é efetiva nas ciências naturais. Então, uma resposta dizendo, na verdade, o contrário. Tem áreas da matemática, especificamente áreas relacionadas à física quântica, principalmente, que a matemática, porque o objetivo aqui é a matemática não em si, mas aí é mais o teorema de Gödel, mas mais focada nas ciências naturais. Nesse caso, o foco é física. Então, o Jacob Schwartz, né, que a gente vai ver mais pra frente, vai ser o cara que escreveu um paper com esse mesmo título. A gente vai pegar o gancho do paper dele para explicar esse tema. Então, obviamente a gente sabe que por algum motivo a matemática é a forma que a gente descreve a natureza, ciências naturais em geral. Nesse caso, esse vídeo mostra a rotação da Terra, né? Então, até que a Terra é esférica também foi descoberto, né? Isso não somente no século XX, mas foi primeiro uma teoria a partir de formas de tentar entender que a Terra faz circunferência, né? Se não me engano, Aristóteles, que não acho, provavelmente Aristóteles que fez isso primeiro, não, Heráclito, alguma coisa assim que fez isso primeiro, mas enfim, depois posteriormente Newton com a princípio matemática, gravidade, que vão ser descrições bem precisas, é uma coisa que o Wigner vai citar no paper dele, na forma como teorias que foram postuladas anteriormente hoje são consideradas bem precisas, principalmente na mecânica clássica, na física clássica, a gente tem coisas bem precisas. Nesse sentido, a matemática que é usada como ferramenta na física tem um nível de acuracidade que pode ser, não perfeito, mas o suficiente para a gente dizer que as que a gente pode saber as coisas com grande certeza. Só que quando a gente vai para a parte da mecânica quântica para tentar entender como os sistemas comportam nessa área, as coisas ficam mais difíceis, né? E aí que entra o paper do Schwartz. Então, eu descobri esse paper do Schwartz, na verdade, quando eu estava fazendo os vídeos sobre o David Wilkenstein, né? Até o nome dele está escrito errado ali, tem um N, né? Mas é um físico bem importante para a área de física quântica em geral. Quantum Field Theory, que é campos quânticos, acho que em português, achei a tradução. Então, é um cara importante para várias áreas relacionadas à mecânica quântica. E na entrevista dele, a única disponível online, provavelmente a única disponível em qualquer tipo de formato da mídia, ele cita um cara chamado Jacob Theodor Schwartz, que é um matemático e cientista da computação bem importante, que foi amigo dele até parece na escola, no ensino médio, eles foram amigos. O problema é que na entrevista ele chama ele de Jack Schwartz. Então, se você viu o vídeo do David que eu fiz sobre a biografia do David, eu tive problemas em saber se esse cara era ou não o verdadeiro Jack Schwartz que ele cita no, na entrevista. Porque se você pesquisa, por exemplo, Jacob Schwartz, você não acha esse cara rápido. Você acha outros caras com o mesmo nome. Quando você põe Jack Schwartz, não aparece ele. Então, ficou meio que difícil achar quem era realmente esse amigo dele, enfim. Ele era amigo do Martin Davis e tal, que também era da universidade que se não me engano, eles trabalhavam também no MIT de certa forma. E que conheciam o Wittgenstein, né? Enfim. Eu vou falar um pouco dele, né? Antes de passar pro paper dele. Ele se graduou, né?
na City College of Newark, bacharelado, né, em matemática. Então ele, a priori, é um matemático. Na época, todos os cientistas da computação eram matemáticos, né? Você não fazia o curso lá de programação 2 anos na época, né? Normalmente nem tinha um departamento de matemática na época. Ele, por exemplo, fundou o seu próprio departamento de matemática na faculdade que ele lecionava, né? Ele fez seu MA, né, mestrado, na Universidade de Yale, e depois continuou com o seu pós-doutorado também na Universidade de Yale, tudo em matemática. E depois ele foi tendo mais posições relacionadas à ciência da computação, que estava ficando forte na época. Então dá pra ver que ele nasceu em 1930 e morreu em 2009. A gente vai usar só uma parte da biografia do MacTutor. O MacTutor provavelmente é a ferramenta com mais biografias de matemáticos que existe, assim, bem condensada e com todos os possíveis e inimagináveis, né? Tem o Maxwell, tem o Niels Abel, Galois, todo matemático que você preza conhecer está nesse site. E é bem acurado, assim, tem muita informação boa. E aqui fala um pouco sobre as pesquisas relacionadas a ele, citando um livro, né, que fala sobre as pesquisas que o Jack Schwartz, né, os amigos dele chamavam de Jack, da pesquisa dele na carreira dele, né, quais foram os temas que ele pesquisou dentro da área de computação e matemática, né, e física também. Então, teoria espectral de operadores lineares, eu vou ler na ordem, tá? Álgebra von Neumann, relacionado ao físico John von Neumann, físico não, matemático John von Neumann. Ele também focou, de certa forma, de forma paralela com economia, então economia macro, né, em larga escala. Matemáticas relacionadas a campos quânticos, né, eu acho em português, Quantum Field Theory, ou QFT, né, também é chamado. Computação paralela, Computer Time Sharing, que eu provavelmente não sei o tema desse tipo de... Provavelmente o nome não deveria ser esse, mas enfim. Linguagem de alto nível, programação primitiva, né? E compilers, para você que na época você tinha compilado esses programas, só tinha programas desse tipo. Enfim, lógica computacional, robótica e inteligência artificial também. Ele falou um pouco sobre. A gente vai fazer outro vídeo sobre esse tema, sobre o paper dele sobre inteligência artificial. Ele vai falar sobre as limitações da inteligência artificial e a relação com neurociência, né? Isso em 1980, que tipo, ninguém falava desse tema na época. Então é um cara que fez bastante coisa, né? Ele ganhou prêmios como a Wilbur Cross Medal, relacionada à matemática também, a Townsend Harris Medal e a mais prestigiada que ele ganhou pela Academia Nacional de Matemática. Não, se não é Ciências Naturais, provavelmente é Ciências Naturais, ou Academia da Matemática Nacional dos Estados Unidos, por esses 3 livros que ele escreveu com um amigo dele também, um cara chamado, se eu não me engano, Alan Dunford. Nesse caso está escrito Dunford e Schwartz, eles ganharam também juntos, que são com 3 partes, né, em operadores lineares, né. Então eles ganharam esse prêmio, então esse livro é um compêndio bem interessante. E aqui é o paper original dele. Tem 5 páginas. Você pode ver ali dessa fotografia que foi tirada do... Não, provavelmente não é o manuscrito principal, mas dá pra ver ali em cima falando sobre Nagel, ali escrito em caneta, né? Em tinta. Não sei se não tinha caneta Bic na época, né? Ali citado por Popper em conhecimento objetivo e lógica, metodologia da lógica em filosofia da ciência em 1962, né? Então provavelmente alguns papers relacionados a esse, né, que foram anotados aí por alguém que manuseou esse manuscrito. E o objetivo é realmente ter um contraponto ao de Wigner, né? O Wigner ele é tão assim, que tá o paper na descrição, a gente vai mostrar posteriormente. Ele é tão assim positivo sobre a influência da matemática na ciência que na verdade ele não vê os contrapontos, principalmente na física. Só citando o Wigner, que a gente vai falar mais
posteriormente mais. Por exemplo, ele fala sobre como as equações relacionadas a corpos celestes, a corpos físicos, que Newton descreve na princípio, utilizando métodos de cálculo primitivos, que provavelmente ele é o principal criador do cálculo, é o Newton, embora outros também possam estar junto com ele ali, batendo a perna, mas ele é o principal. Então, no geral, as equações dele de gravidade, por exemplo, eram bem acuradas. Foi uma previsão bem acurada. Então, parte da parte teórica, ela funciona na parte física. Então, várias teorias relacionadas a Newton, a Kepler, a Galileu Galilei, elas são acuradas. A do próprio Heráclito, né, relacionada à circunferência da Terra, é acurada. Ela é uma previsão acurada. Então, sim, a matemática ela tem pontos positivos e ela realmente ela é consistente de várias maneiras. Mas o problema é que em alguns assuntos específicos ela não é. E a gente vai falar sobre isso. E para começar, eu vou citar algo que o próprio Schwartz vai citar relacionado. Ele literalmente cita e descreve esse problema, por exemplo, na posição de átomos. Nesse caso, citando a equação de Schrödinger, desse paper, que é o original da equação dele. Esse paper não é o que ele cita o gato. Aquele gato de Schrödinger não é nesse artigo. É numa coleção de 4 artigos que não inclui esse, que eu já mostrei em outro vídeo. E não vai estar na descrição porque não tem muito a ver com o tema. Mas a gente continua no próximo vídeo. Então, espero que tenha sido útil. Até o